Cuba é a maior ilha das Antilhas Maiores. Seu relevo está reduzido a uma planície da escassa altitude e cuja uniformidade é quebrada por pequenas elevações ou lombas, cobrindo 2/3 do território nacional. Cuba é frequentemente vítima de furacões destrutivos. É um país com um clima equatorial. O país possui extensas planícies, excelentes para cana-de-açúcar e de muitas outras culturas. Grandes depósitos de minério de ferro, níquel, cromo e outros minerais. A ilha também tem belas praias e uma rica herança colonial espanhola. Havana, capital do país, com um ótimo porto natural e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas, já foi o polo cultural do Caribe. Antes da chegada dos primeiros espanhóis, em outubro de 1492, Cuba era habitada por 2 grupos indígenas, os taianos e ciboneses. Estes viviam praticamente da caça e da pesca. Quando Cuba foi colonizada, o povo espanhol logo fundou os primeiros povoados, como La Habana e Santiago de Cuba, entre outros. Os espanhóis exploraram bastante recursos naturais de Cuba, como as nascidas de minerais e o cultivo de terras. Com o tempo, os índios foram desaparecendo, como na maioria das colonizações espanholas. No século XVI, a atividade mais importante era a criação de gado nas fazendas. Mas quando a cana-de-açúcar foi introduzida no mercado, começaram a se criar fábricas, e com isso acabaram trazendo escravos africanos para trabalharem nelas. No século XVII, perante a crescente demanda de tabaco na Europa, o cultivo se expandiu pela ilha e tornando-se o produto mais rentável de Cuba. Por uma série de circunstâncias, Cuba se tornou o maior produtor de açúcar do mundo. No ano de 1762, a ilha foi tomada pelos ingleses por um tempo de 10 meses. Eles queriam fazer uma nova política liberal que deveria ser continuada pelos espanhóis. Neste momento, Cuba era a colônia com maior população negra. Com os movimentos de independência no resto dos países latino-americanos, os cubanos optaram por negociar com a coroa a independência, conformando-se com algumas concessões no livre comércio com outros países. Aliás, dessa situação reforçou a consciência nacional e no ano de 1868 proclamou-se a República, com Carlos Manuel de Céspedes na frente, outorgando a liberdade aos escravos. Esta guerra durou 10 anos e concluiu com a vitória espanhola assinando-se a paz em Junction no ano de 1878. 2 anos depois, a escravatura foi abolida. Porém, a situação de mal-estar continuava-se e no ano de 1892, José Martí fundou o Partido Revolucionário Cubano, conciliando os interesses das classes e as forças sociais. Em 1895, Martí ordenou o início da guerra, que durou 3 anos. O general Wesley foi enviado para sufocar os movimentos, mas fracassou. A situação piorava e os Estados Unidos, com forte interesse na ilha, interveio militarmente, aniquilando a frota espanhola, ocupando os territórios e assinando o Tratado de Paris, pelo qual a entregava aos Estados Unidos Cuba, Porto Rico e Filipinas. Cuba proclamou sua independência no ano de 1902, uma série de restrições impostas pelos Estados Unidos. Este período do ano de 1898 a 1959 é conhecido como pseudo-república, já que a presença norte-americana contava com certos privilégios, como o controle sobre os tratados exteriores e a possibilidade de invadi-la militarmente ou a admissão de bases navais no litoral. Ditadura é uma forma de governo em que o seu governante ele exerce um poder que não respeita a democracia, ou seja, o governador ele governa com suas próprias vontades,
seja ela com o grupo político ao qual pertence. O governo ditador, ele costuma ser apoiado pelo uso das forças armadas. No início, sem claras definições ideológicas, seu governo recebeu ajuda dos setores e tomou um rumo socialista. Se afastou e rompeu relações diplomáticas em 1961. Esse embarque comercial de Cuba dura até hoje. É por isso que eles não têm indústrias e nem carros. Os carros são feios e não têm nenhum luxo. Mas, em compensação, também não tem analfabetos. E todas as pessoas têm assistência médica gratuita. Em Cuba hoje se vive um período de crise naturalmente, tendo em vista parâmetros particulares que atravessam sua realidade. Disso não fazem segredo os porta-vozes oficiais do seu atual governo, e muito menos os que deles discordam. Por tudo isso, é necessário também caracterizar o significado especial da crise cubana atual. Tudo indica que, do ponto de vista material, tal crise resulta da combinação de sua antiga pobreza relativa de recursos naturais e condições decorrentes do bloqueio econômico anterior e imperialmente imposto e comando dos Estados Unidos. Em suas recentes perdas, do ponto de vista econômico, sofreu os efeitos negativos comuns aos demais países do terceiro mundo, e particularmente da América Latina, das mudanças no quadro mundial. Teve agravados essas influências pela redução ponderável da ajuda econômica e da favorabilidade que em relações de troca que mantinha com aqueles países.